Olá, estamos começando mais um período. Hoje eu queria continuar com você a tirar mais algumas lições da história de Lázaro e suas irmãs. O momento de sua morte e, posteriormente, o momento da sua ressurreição. Hoje, quero ler para você o texto que está em João, capítulo 11, verso 17. O momento em que Jesus chega ao local. Veja o que a Bíblia diz. João 11, 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Havia uma crença naquela época e que embora não fosse uma crença verdadeira, mas havia uma crença popular que alguns apresentavam a ideia de que o espírito ou a alma de uma pessoa continuava rondando o espaço onde seu corpo havia sido sepultado até o 3º dia. Mas, a partir do 4º dia, a alma se esvaía por completo e não mais poderia voltar ao corpo. Obviamente, essa é uma crença falsa, não era verdadeira. No entanto, ela apresenta esta ideia. E foi aí que Jesus escolheu chegar. Jesus esperou o 4º dia. Não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro. Somente no 4º dia foi quando Jesus se apresentou e chegou ali. Por quê? Primeiro, para que ninguém viesse com a falsa ideia de que essa crença era verdadeira e que Jesus não havia feito milagre, simplesmente a alma ou o espírito teria voltado ao corpo de Lázaro. Até porque a Bíblia diz que Lázaro não teve nenhuma consciência de nada do que aconteceu após ser ressuscitado por Jesus. Os 4 dias que Lázaro passou na sepultura, para ele foram simplesmente como um sono. Não há nenhuma menção bíblica ou de nenhum outro autor que diga que Lázaro teve ciência do que se passou enquanto esteve sepultado. Jesus disse que Lázaro dormia e haveria de despertá-lo. Esta foi a menção que Jesus disse aos seus discípulos. E foi exatamente isto o que aconteceu. No entanto, esta menção do 4º dia revela também uma outra situação. Enquanto qualquer ideia popular apregoava uma falsa esperança de que poderia ainda haver alguma situação que revertesse o momento da morte de Lázaro, no 4º dia ela se encerrou por completo. Guardadas as devidas proporções, se você se lembra disso, no ano de 2014, o Brasil jogou com a Alemanha pela Copa do Mundo aqui no Brasil, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O resultado foi catastrófico para o Brasil. Mas até o 3º gol ainda havia uma pequena esperança. Embora não seja comum, mas já existem vários relatos de partidas que terminaram com empate em 3-3 ou até uma virada de jogo nesse sentido. Mas quando houve o 4º gol e o Brasil já perdendo de 4-0, ali não havia mais ninguém que pudesse acreditar que o Brasil poderia virar aquele jogo. Sabe? Mais ou menos é o que aconteceu na história de Lázaro. Jesus esperou o 4º dia, quando já não havia mais esperança nenhuma, quando ninguém mais poderia supor, mesmo que fosse por uma falsa crença, de que Lázaro poderia voltar a viver. Quando já não havia mais nenhuma esperança, é o momento em que Jesus entra na história e muda completamente o seu destino. Sabe, alguns de nós vivemos situações assim. A vida vai nos colocando problemas e situações. E quando já não existe mais nenhuma esperança, quando já não existe mais nenhuma solução, é aí o momento que você se volta para aquele que pode fazer toda a diferença. Muito melhor seria se buscássemos em Deus muito antes de chegar ao último recurso. No entanto, mesmo se essa for a situação, é ali que Deus age. Eu não sei quais são os problemas e as preocupações que você tem. Eu sei que se sua última esperança for Jesus, saiba que ele se propõe a fazer toda a diferença em seu favor ou em favor daqueles por quem você tem clamado. Portanto, permita que Jesus te acompanhe também hoje. Que Deus te abençoe.